Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 1º de fevereiro de 2022. Iniciamos esse episódio chamando a atenção para o fato de que os mantenedores do Samba publicaram na noite passada a correção para uma vulnerabilidade crítica no protocolo, que permite que um atacante remoto execute código arbitrário nos sistemas afetados. O Samba é um protocolo desenvolvido para permitir a interoperabilidade entre sistemas de múltiplas plataformas, como Linux, Windows e macOS, sobretudo para as atividades de compartilhamento de arquivos e serviços de impressão. A falha, catalogada como CVE 2021-44142, afeta um módulo do Samba chamado VFS Fruit, o qual está presente em todas as instalações do Samba, mas sua função é lidar com especificidades na comunicação com dispositivos Apple e com o file server da NetaTalk. Por ser uma parte central da comunicação entre muitos serviços diferentes, o Samba está presente em múltiplos sistemas, de modo que recomendamos a homologação e atualização das novas versões em caráter emergencial. E pesquisadores da Akamai divulgaram mais detalhes sobre uma campanha antiga, porém recentemente atualizada pela empresa, na qual atacantes vêm abusando de dispositivos com implementações inseguras do protocolo UPnP, ou Universal Plug and Play, que foi projetado para facilitar a vida de usuários que precisam configurar facilmente um dispositivo em uma rede. Muitos dos aparelhos afetados são roteadores domésticos. O que os pesquisadores identificaram foi que dispositivos com implementações vulneráveis desse produto e expostos à internet estão sendo configurados como proxies para mascarar a conexão de criminosos. Ou seja, eles estão redirecionando toda a comunicação maliciosa de seus ataques para passar por esses dispositivos, de modo que, em uma investigação de um ataque, o endereço IP que vai aparecer não é o do atacante, mas sim do proprietário do aparelho, que também é vítima. Segundo a Akamai, cerca de 277 mil desses dispositivos estão expostos à internet, dentre os quais pelo menos 45 mil já foram comprometidos pelo ataque. Para mitigar o problema, os pesquisadores recomendam desabilitar o UPnP dos dispositivos ou substituir o aparelho por equipamentos novos que não estejam afetados pelo problema. Não foi publicada uma lista com marcas e modelos afetados por essa campanha. No entanto, eu estou deixando na descrição do episódio um link para um outro estudo da Akamai com um foco semelhante e que possui esses dados. Especialistas da Offensive Security publicaram ontem os detalhes de uma vulnerabilidade no cliente do OneDrive para Mac. A falha, que não teve CVE registrado, consiste na combinação de dois problemas na implementação do XPC Services, um mecanismo que permite a comunicação entre processos no macOS. Essa condição possibilita que um atacante com baixo nível de acesso ao sistema operacional possa abusar dos privilégios atribuídos ao aplicativo do OneDrive, podendo obter o controle da máquina. A Microsoft publicou uma nova versão do OneDrive para Mac com a correção para esse problema em dezembro do ano passado. E pesquisadores da Symantec publicaram uma série de detalhes ontem sobre o funcionamento de uma operação que afetou alvos na Ucrânia no segundo semestre de 2021. No estudo de caso demonstrado no relatório, a atividade dos atacantes foi observada entre 14 de julho e 18 de agosto do ano passado e se resumiu no envio de arquivos maliciosos do Word que executam um script com o objetivo de instalar o backdoor Pterodo, feito para garantir o acesso do atacante à máquina-alvo, mas que também possui mecanismos para a coleta de informações sensíveis. O Pterodo é observado em ataques pelo menos desde 2018 e está vinculado a um grupo de espionagem russo chamado Gamaredon. E a gente termina essa edição tratando de uma notícia que repercutiu bastante na imprensa sobre uma falha de configuração de um bucket S3 na Amazon, identificada por nossos colegas da Safety Detectives e que fez com que aproximadamente 1 milhão de arquivos, em um total de 3 terabytes em dados de uma empresa suíça chamada Securitas, ficasse publicamente expostos à internet. O material comprometido era formado por dados pessoais e fotos de funcionários de aeroportos colombianos e peruanos, bem como informações e fotos de aeronaves e bagagens. O incidente foi identificado e reportado à empresa no dia 28 de outubro do ano passado e corrigido em 1º de novembro, mas não foram informados os detalhes sobre o motivo do incidente ou desde quando o material estava nessa situação.
A lição mais evidente desse caso é a de sempre inventariar e checar o quanto dos nossos repositórios em nuvem podem estar expostos, mas uma coisa que é muito comum em incidentes de falhas de configuração de sistemas em nuvem tem a ver com situações nas quais compramos sistemas de fornecedores os quais incluem repositórios em nuvem como parte do pacote de software. Se não ficar bem clara a divisão de papéis e responsabilidades entre a empresa que compra o sistema e a que vendeu, há grandes chances de o repositório não ser inventariado e ficar meio que sem pai nem mãe, o que aumenta as chances dele não ter uma configuração ou gestão de segurança. É isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.